Bom, então, vamos lá. O primeiro tema aqui que a gente tem selecionado, não teria como não ser, né, é de como o setor industrial está operando, né, de forma programada por conta desse novo panorama de crise, enfim, de pandemia, né, que a gente está passando. Então, queria começar por esse ponto, entender um pouco de como isso foi reorganizado, né? O que teve de bastante desafiador e como que está funcionando agora, né? Tentar trazer um pouco também das lições aprendidas aí, do que veio, do que trouxe de positivo também, tá? Do que a gente pode tirar de positivo daí. Bom, então eu vou seguir uma ordem aqui. Eu vou pedir então para o Marcelo Toledo começar então e dividir aí um pouco da experiência conosco. Pode ser, Marcelo? Pode ser sim. Boa tarde a todos, né? Eu trabalho na companhia Hering, empresa de vestuário, né, bem conhecida. E falando um pouquinho sobre a pandemia, acho que não vai ser diferente dos outros setores, mas foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Impossível até de se prever, e que mexeu com toda a cadeia, não só a cadeia de varejo, afetando depois, logicamente, toda a nossa parte de escritórios, cadeia industrial. Eu vou me focar aqui na parte industrial, né? A parte de administrativa, comum, assim, uma grande evolução foi a questão de home office, né? Que é uma coisa que todo mundo já queria, já pensava, já imaginava e foi forçado a ser implantado de uma forma bem veloz. E na parte industrial, que você, em teoria, tem menos flexibilidade, né, principalmente quando você depende de pessoas, né, isso também nos fez, no primeiro momento, né, a parada geral nos fez tomar muitas decisões, né. Hoje a gente até pensa, talvez poderia ser um pouquinho diferente do que a gente fez, mas no contexto geral, eu acho que a gente tomou decisões assertivas. E a principal coisa que eu vejo hoje é assim a dinâmica de tomada de decisão e revisão de decisões, né? Porque mesmo se passado aí, eu vou falar 4 meses, né? Eu tenho muito na cabeça um marco que é o dia 18 de março, mais ou menos, varia um pouquinho para cada região, mas 18 de março foi o dia que nós decidimos fechar tudo, todas as lojas, indústrias, né? E de lá para cá, não se passaram nem 4 meses ainda, eu posso falar que toda a dinâmica de tomada de decisões, né? E para fábricas, né? Nós temos 6 unidades produtivas. Era impensável de se fazer, né? Hoje a gente faz com até um certo conforto, né? E até hoje a gente ainda tem decisões que a gente toma hoje e amanhã a gente tem que revisar alguma coisa, né? Em função de legislação estadual, municipal, seja, né? Então, eu vejo não que isto não era necessário, né? É uma coisa que todos sabíamos, né? Mas a pandemia ela fez essas mudanças seria uma questão até de sobrevivência. Então você atira com muito mais, não vou falar coragem, né? Mas como necessidade, né? E revisa de forma rápida todas elas, com abertura, fechamento, decisão de pessoal, se vai acatar acordo coletivo, se não vai, se vai fazer suspensão, se não vai, se você parar a produção, qual é o impacto que vai ter depois na sua cadeia de fornecimento, lembrando que também a cadeia toda parou, então ficou mais fácil administrar esse ponto, mas eu acho que assim, a grande velocidade de decisão e de redecisão, ela foi uma coisa que foi marcada e acho que veio para ficar, acho que daqui para frente todos vamos nos sentir mais confortáveis para fazer qualquer coisa, experimentação, às vezes que exige um pouco mais de risco que talvez antes a gente não estava disposto a correr. Eu penso que é mais ou menos isso. Tá certo. Bom, vamos lá. Marcelo, eu vou chamar vocês pelo sobrenome agora para ficar mais fácil. Então, eu vou pedir para o Moura também contar um pouco aí de como foi aí essa readequação para vocês. Eu concordo com o Toledo aí, né?
realmente a gente não estava pronto para essa transformação digital que ela veio, vamos dizer assim, goela abaixo, né? Precisou se adequar de uma forma muito emergencial, né? E desde não só questões estruturais, né, das pessoas não terem um headset em casa, não terem uma impressora em casa, até mesmo a parte de mentalidade deles, né? A gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente teve que implementar esse home goela abaixo. E, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente colocou o ramal da pessoa para tocar no celular. A pessoa não tinha o hábito de fazer isso, né? Aí o fornecedor, o cliente ligava, tocava e ninguém atendia, às vezes tinha que ligar lá na fábrica, né? Eu acabei não fazendo o home office, eu trabalho numa indústria alimentícia que tem 2 plantas, e a gente teve uma realidade muito diferente de uma para outra. A gente tem uma planta que fica em Minas que produz balas candies, né? Drops. Essa planta ela está praticamente há 4 meses parada, liga 2, 3 dias por mês para atender pedidos muito esporádicos aí, né? E a outra realidade que é a planta aqui de Ribeirão Preto, ela produz biscoitos, né? Biscoito recheado, pão de mel, e tá uma loucura, né? A gente teve um boom aí, e esse boom foi favorável, porque desequilibrou muito a balança de faturamento da empresa, mas outras situações que a gente também não estava preparado. Os nossos fornecedores não estavam preparados para parar e fazer entregas mais com estoques menores naquele período que a gente precisou, e aí o desafio de, na grande retomada, eles também não conseguiram, né? A gente acabou se beneficiando daquela MP 936, 936 na outra planta, mas é interessante, gente, que os fornecedores também fizeram isso, né? E quando a gente foi retomar, eles tinham uma dificuldade muito grande, que eles tinham feito um compromisso com o governo e as pessoas de ter uma certa redução de horas de trabalho, né? E aí, na retomada, eles não poderiam utilizar aquilo para as pessoas produzirem mais, né? Foi uma surpresa para a gente aí, que eles não podiam nem fazer banco de horas, nem fazer hora extras, né? Outra situação que também a gente teve que lidar muito forte, né? Falando também de pandemia, o desafio de ter um headcount inchado, né? Hoje, em Ribeirão Preto, eu tenho pelo menos 2 a 3 pessoas por semana que não podem ir trabalhar porque estão com suspeita, ou porque um parente está com Covid, ou porque ela está com Covid, né? E para atender essa demanda que aumentou bastante, a gente pode dizer pelo menos 20, 30% de aumento de demanda, a gente teve que fazer contratações temporárias aí, né? Então, são os desafios que a gente teve na indústria. Bom, basicamente é isso, né? É importante falar do home office, que eu não estou de home office, mas o WhatsApp, né? Como que a gente tem dificuldade de formalizar, o WhatsApp virou e-mail, virou o novo Teams, o novo Zoom aí, e é muito ruim, né? Pelo menos eu encaro assim como uma dificuldade. Embora ele dê uma agilidade, fica muita coisa, a gente tem uma expressão em Minas que é no fio do bigode, né? Muita coisa depois, a gente combinou isso no WhatsApp. Ficou uma situação também que a gente teve que se organizar melhor, né? As formalizações ficaram um pouco desacreditadas aí, né? Nem tudo vai no e-mail, nem tudo a gente se vê, e fica lá em algum áudio de WhatsApp, em alguma mensagem de algum dos 20 grupos que a gente participa. Então, esses são os desafios que a gente tem enfrentado aqui na indústria alimentícia. Certo. Vamos lá, Ricardo. Boa tarde, gente. Vou tentar falar em bom português. Para Orofino, o fato de parar ou de se enfrentar a esta situação de Covid foi um grande desafio. Um grande desafio porque uma das coisas, das primeiras coisas que a gente pensou é o que vai acontecer neste processo de pandemia, ¿sí? O que vai acontecer con la cadena alimenticia, qué va a acontecer con el productor de alimentos, qué va a acontecer con el fazendero, con el agricultor, con el agronegocio, qué va a acontecer, ¿sí? Y a gente, en un primer momento, ficou muito, assim, temeroso, puxa vida, ser complicado, pero a
la gente comenzó a entender que a cadeia de alimentos ela não podia parar, tinha que continuar. Y dentro de ese contexto, Ouro Fino faz parte de esa cadena por ser fornecedor de insumos, particularmente para la pecuaria, para la industria animal, en las áreas de producción de alimentos, áreas de producción de proteína. Teníamos grandes temores de que los facturamentos fueran a caer de una forma así alarmante. Y comenzamos a asegurar las puntas, todos lados, ¿sí? Asegurar despesas, asegurar investimentos, asegurar todo. Primero, asegurar a garantir la seguridad de nuestros colaboradores, de nuestro equipo. Fue tomada la decisión de prácticamente el 95% del personal administrativo pasar para home office. Eso para permitir cuidar de la parte operacional, de la integridad, de la salud, de la parte de nuestros colaboradores, de nuestros operadores. De esa forma nos permitió, desde el ingreso de los colaboradores, estar separando, estar evitando aglomeraciones en el refectorio, en el transporte. Eso generó toda una serie de actividades desde el momento en que el transporte ofrecido por la compañía iba a procurar el colaborador, aumentar el número de vans, separarlos en las vans. Todo eso generó toda una serie de actividades que fueron acompañando con procesos de desinfección todo día, de mañana, de tarde, de bestiarios, todo para garantir, primero, cuidar de nuestros colaboradores y segundo, para garantir que pudiéramos continuar en operación para poder continuar abasteciendo insumos para esa cadena alimenticia. Y el resultado hemos visto, primero, hacia la parte de la empresa. Hemos visto que la industria pecuaria, el agronegocio se movió mucho, ¿sí? Continuó se moviendo mucho y a gente, gracias a Dios, conseguimos mantener el abastecimiento a nuestro equipo de logística de la ATV que se multiplicara en cuanto a estrategias, ¿sí? Para primero garantir que el abastecimiento de las materias primas la gente utiliza, que la gran mayoría son importadas, no paras, y después garantir que los productos que estaban siendo elaborados, toda la parte farmacéutica, la parte biológica, la parte de suplementar de los animales, consiguiera llegar a nuestros distribuidores para poder atender las demandas del campo y de los productores. Entonces, fue un gran desafío a todo nivel. Un gran desafío, como comenta Mauri Toledo, en la parte digital, de nos acostumbrar al home office. Yo fui obligado a ficar en casa. Yo soy de la producción y los que somos de la producción gustamos estar en la producción. Entonces, la parte más dura fue eso, fue a gente que gusta estar en la producción. Fue muy difícil tener que ficar en casa y monitorando la producción a distancia, ¿sí? Mas eso también traduce para a gente grandes desafios. Por ejemplo, en mi caso, saber que yo tenía que confiar en meus equipo inmediato, que iba a estar ahí con los operadores tocando en las áreas. Entonces, y esa fue una situación bastante, un desafío muy grande para mí y para la empresa toda, tentar entender primero cómo iba a ser aquella movimentación, cómo a gente tenía que realmente se reinventar, utilizando el término que está de moda para continuar tocando el negocio y garantir que fuera para ustedes, que pudiéramos continuar abasteciendo, más que pudiéramos también cuidar, que es lo más importante. Creo que ha sido hablarlo de alguna forma, un lema bandera de este proceso desde la presidencia de la compañía, cuidar las personas.
Eso fue lo primero, lo fundamental, gente, vamos a cuidar las personas para garantir su integridad, garantir que ellas estén bien, que estén seguras, que ellas se sientan también seguras, más que no solo se sientan seguras, sino que realmente estén seguras. Y fueron montados muchos planos en la empresa, como faros, contaminaciones, sanitizaciones, fumigaciones, todo eso para y bueno, hemos conseguido nos mantener. En la parte digital, en la parte de comunicaciones, acho que a veces hasta sobrepasa nuestros límites, ¿no? Con este sistema de la teleconferencia, de la reunión por Zoom, de todo eso, acho que el número de reuniones aumentó en 100%. Entonces, porque no tenemos que nos desplazar, entonces son bien medidas y saímos de una, entramos en otra, saímos de una, entramos en otra, y cuando la gente pasa el día, atendió muchas reuniones. Mas es algo que a gente tem que seguir contornando. Ok. Tá certo. Junico, Dupont, vocês querem colocar alguma observação também a respeito desse ponto de crise, coisas que vocês têm observado? Dupont, pode falar aí, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Me apresentando aí para vocês, meu nome é André Dupont, né? Eu sou um dos sócios da Produtário, responsável pela nossa operação aqui em São Paulo, né? O Junico é nosso CEO, depois ele vai falar um pouquinho aí, imagino eu. Eu acho que vocês foram muito felizes aí nas colocações, né? Ainda está sendo um momento bem desafiador. A gente, falando um pouquinho de Produtário, né? Viveu um primeiro momento aí de pensar, e agora, né? Como é que vai ser? Porque consultoria é predominantemente um serviço que até então era presencial, né? A gente tem descoberto uma série de valências aí a partir do Zoom, do Teams e assim por diante, né? Então a gente consegue fazer uma série de atividades que antes a gente fazia presencial, a gente tem conseguido conduzir de forma virtual, e eu diria para vocês que com um resultado muito similar e em alguns casos até melhor, né? Obviamente tem algumas coisas que seguem precisando ser presenciais e ainda assim o são, né? Acho que no mesmo link aí que o Ricardo fez, né? A gente teve uma preocupação bem grande aí com a questão das pessoas lá no início, porque assim como uma característica usual da consultoria, né? A gente tem uma série de consultores nossos que, num português claro, ganham pelo trabalho, né? Ganham por hora. E a gente tomou uma decisão lá em março, que se mostrou também acertada, né? A gente disse, pessoal, por 90 dias a gente vai fazer um esforço aqui de caixa e tal, vai manter os recebimentos usuais, mesmo que o trabalho, de fato, eventualmente não vá acontecer, né? Passamos por um abril ruim, um maio péssimo, mas junho já voltamos a níveis quase normais, né? Ainda, óbvio, com vários desafios, e estamos aí otimistas aí de julho em diante. Temos visto também, acho que dentro das experiências que vocês compartilharam aí, né, Marcelos e Ricardo, características que os nossos clientes também tomaram de decisões aí, como, por exemplo, separar equipes, né, porque eventualmente surge lá um caso e aí tem que, obviamente, tirar todo mundo, né, e trazer de volta. Outros casos de testagem em massa, acho que como o Marcelo citou antes, né, de ter sempre um problema de uma semana, sai um, sai outro, o pessoal testando em massa para realmente saber o que fazer e como proceder. Uma expectativa que vocês trouxeram para o mercado vai cair para caramba, né, e na grande maioria dos casos não se confirmou, né. Nós temos até um cliente nosso aqui em São Paulo que é a Ultracargo, que basicamente opera no terminal de Santos, ali a parte de combustíveis e químicos. Bom, vai acabar combustíveis, né? Imagina, todo mundo parado dentro de casa, vai parar de circular combustíveis. Estamos falando de aumentar a demanda agora em 50% em relação ao que era março, então vocês imaginem que não se confirmou também, né? E tem aí, imagino que o Toledo não falou, mas deve ser um desafio para eles, né? Uma mudança de perfil de comportamento não do consumidor em si, mas do consumidor em si, sim, mas que impacta, na verdade,
na questão de logística de distribuição, que é o e-commerce bombando aí, né? Então, aí o pessoal se preparou, cara, o que eu faço agora para conseguir atender, ao invés das grandes redes ou lojas, né, atender o consumidor individual que vem lá e compra uma peça, né, ou um produto especificamente. Então, tem sido um momento aí bem desafiador, mas ao mesmo tempo de bastante aprendizado, né? E a gente tem sentido essa transformação também de entender que dificilmente a gente voltará para um modelo, agora falando de novo da Produtari, de consultoria tradicional, né? Cada vez mais um modelo híbrido aí, que a gente vai ter, obviamente, coisas que têm que ser feitas em loco, mas a gente consegue sim ter uma série de questões que o próprio cliente se dá conta, não precisa vir aqui, nem quero te ver, vamos falar pelo Teams que a gente resolve, tá tudo certo, é melhor para todo mundo, porque é mais rápido, mais barato, mais prático, e a gente faz isso rapidamente. Só acrescentar aqui, a título de curiosidade, eu dou aula no mestrado e no doutorado em administração e negócios da Unicinos, na engenharia de produção, e nós tivemos a reconversão de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado virtual, e isso foi uma experiência muito interessante. Tem alguns pontos muito positivos de mais democracia nas aulas, maiores debates, etc. E, de outro ponto de vista, também, uma conversa que mostra que a questão da flexibilidade é um troço muito importante no mundo moderno, e a gente não pode perder essa característica. E também nesse campo de educação, né, Dupont, a gente desenvolveu alguns cursos aí com empresas de capacitação, né, totalmente virtuais, que eu acho que pode ser uma coisa muito interessante para quem tem várias unidades separadas no Brasil, onde você faz aí um negócio multimídia, né, Dupont? Seja cursos online, podcast, gravações, livros. Isso exige uma mudança de metodologia e os resultados que eles quiserem estar obtendo, especificamente nesse caso aí da Ultracar, têm sido muito positivos. Então, acho que essa parte de capacitação, treinamento e formação é uma coisa que a gente pode pensar um pouquinho diferente no futuro. É até um próximo assunto aqui que eu já introduzi, que é a questão de como que está a comunicação, né? Vocês já falaram um pouco aqui de como está isso, mas como que estão os treinamentos, né? Então, a gente sabe que tem treinamentos que são novos, tem coisas que são de procedimento, então, como que está caminhando essa parte, tanto da comunicação, como dos treinamentos também? Como que está sendo esta rotina para vocês? Falar. Também, eu acho que muita coisa do que a gente já sabia, já escutava, mas talvez não tinha implantado ainda, não sei porquê, se por comodismo ou se porque faltava um start mesmo, isso veio tudo à tona de uma vez só. Então, vou separar em 2 capítulos aqui. A parte de comunicação, né? Eu acho que hoje a comunicação da companhia, desde o nosso CEO, diretoria, gerência, ela melhorou muito, tá? Melhorou muito, tá? Até pelo fato das nossas reuniões, primeiro de crise, depois de oportunidade, né? Que virou essa chave de oportunidade. Ainda a gente mantém o hábito de fazer reuniões diárias ainda com todos os diretores, um grande número de gerentes, né? Uma coisa que não se fazia reunião uma vez por semana, então com gerentes ainda todos uma vez por mês, talvez, né? Até pela diversidade geográfica que a gente tem na companhia, né? Estamos falando desde o Rio Grande do Norte até aqui no Sul. E isso melhorou muito essa comunicação. Inclusive a comunicação com os nossos próprios colaboradores, né? Eu não me recordo de nós termos tanta comunicação com os colaboradores, né, desde chão de fábrica até passando por todo o público administrativo, como a gente tem agora, né? Hoje a gente chama de lives quinzenais, que toda a diretoria faz, no primeiro momento, para a gente estar próximo das pessoas, né, cuidar das pessoas, passar tranquilidade para as pessoas, e agora já estamos usando isso para divulgar estratégias, né, o que a gente pensa para frente, retornos comunicados. Então, esta parte de comunicação, com certeza, ela evoluiu bastante e veio para ficar. Na parte de treinamentos, a gente está falando ali de 4 meses, mais ou menos. Então, a gente retomou mais forte isso faz 1 mês agora,
Eu vou falar especificamente, novamente, de indústria, né? A gente tinha já a intenção e estava trabalhando para fazer um treinamento de um programa interno que a gente tem dentro da companhia, base de Lean e indústria 4.0, mas para a gente capacitar uma base grande de pessoas, né, para a gente poder disseminar o conhecimento e depois ter uma facilidade maior da implantação padrão de todas as unidades, que era meio disperso, uma unidade de um jeito, outro de outro. E a gente estudava, não, fazer treinamento, não, vai ter um evento aqui que a gente vai trazer as pessoas, vamos reunir em Blumenau, aí tem que ver logística e tal, e isso caiu por terra, e nós, há 2 semanas atrás, a gente iniciou o nosso treinamento online, mais uma surpresa, que a gente conseguiu expandir mais ainda, né, porque online você praticamente não tem limite de pessoas, né, que você pode capacitar, diferente de você fazer um treinamento presencial, que tem fazer o caso de avião, hotel, então você tem limite de recursos também. E assim, nesse mês, a experiência que a gente tem, o feedback que a gente tem das pessoas, né, o retorno das avaliações de treinamento está sendo muito positivo, né, muito positivo. É claro que isso não substitui, em algum momento, uma presença física, um encontro, né, alguma coisa assim. Mas eu acho tenho certeza, tenho convicção que o próprio treinamento, ele, a partir de agora, ele vai ser muito mais forte na parte online, né? E aí exige também muita criatividade de como construir o mesmo ser maçante, e para você conseguir prender a atenção de todos, que eu acho que esse é o maior desafio, né? Prender a atenção dos participantes por todo o tempo ali, né? Então, talvez maiores frequências com períodos menores, né, e sempre inovando em alguma coisa para você manter as pessoas atentas e ligadas. Bom, não sei se vai seguir a mesma ordem. Vamos seguir essa dinâmica. Tá bom, fiquem à vontade. Acabei não comentando, eu trabalho numa empresa que se chama Core, né? Essa empresa ela tem uma vocação educacional muito forte, né? Desde o nosso presidente, que ele trabalha até hoje, né, 74 anos, e só parou de trabalhar por causa da pandemia, a gente tem, inclusive, uma escola que a gente mantém nessa cidade em Minas, uma cidade muito pequenininha, tem 10 mil habitantes, a gente tem uma escola lá, né, então a gente tem dentro da folha de remuneração, professores mesmo, né, e foi interessante como que esses professores, eles foram surpreendidos nessa história de aula online, né? Eu posso dizer para vocês que, não sei se só a Core, mas a gente tem um meia-culpa aqui, a gente banalizou, a gente acreditou que essa pandemia seria algo mais rápido, algo que começaria lá em março, e em abril, maio, estaria tudo resolvido, né? E não foi bem assim, né? Então, a gente teve, principalmente esses professores, depois a gente acabou aprendendo com eles formas de fazer online, eles tiveram que se virar nos 30 e muito mais focados do que a gente, inclusive, de acessar os alunos, né? Reorganizar conteúdo, formas de disseminar, né? Tinha algumas crianças que eram pobres, eles tiveram que distribuir formas físicas para as crianças aprenderem em casa, e a gente teve que reaprender também, né? Que nem o Marcelo comentou, a gente hoje faz as reuniões de projeto, as reuniões de resultado, tudo online. A gente utiliza uma plataforma que chama Teams, né, aquela do Microsoft mesmo, e a gente tem um time de treinamento dentro da Core, ele vai ter perto de 2 anos aí. Eles estavam num movimento muito interessante, né, uma vibe muito legal. A gente está num processo de implementação de TPM, a gente estava naquelas fases de estabilidade básica, muito treinamento, muito conteúdo, e aí do nada para, né, porque muitos treinamentos são muito operacionais, né? Falando de estabilidade básica, a parte de reconhecimento de fonte de sujeira, sabe? Lubrificação, a gente ainda não achou uma alternativa. As pessoas desse time de treinamento, eles estão utilizando um ambiente de AVA, né? Eles estão um ambiente virtual de aprendizado. E eu ainda não experimentei, a gente ainda está em alguns ensaios, alguns protótipos aí, envolvemos muito mais o time comercial. A gente precisava acessar de uma forma muito mais emergencial, eles precisavam realmente estar conectados com o que a gente poderia fazer, o que a gente tinha de ritmo, de capacidade para atender os aumentos aqui da planta de biscoitos, e efetivamente que tipo de flexibilidades eles teriam em atender
para a planta de balas, né? Então, basicamente, a gente tem se resolvido assim, né? Então, basicamente, a gente tem andado muito mais rápido no último mês, que eu acho que caiu a ficha, vamos dizer assim, né? A gente achou que ia ser muito rápido, não aconteceu, e hoje a gente acelerou no último mês, principalmente, essas partes de aprendizado. Eu ainda não experimentei dentro da empresa, é algo que ainda está sendo testado, mas eu não sei se quem que comentou aí, mas é algo que deve ficar depois, é algo que barateia, é algo que a gente economiza, a gente acessa as pessoas de forma mais rápida, mais pessoas ao mesmo tempo. Inclusive, tem coisas que podem ser disponibilizadas para as pessoas acessarem quando tiverem um tempo. Então, flexibiliza, né? Desde que a gente tenha a disciplina, flexibiliza. É assim que a gente tem se organizado. Bom, a parte da comunicação, só reforçando o que Toledo comentou, es cierto, o sea, ese proceso de comunicación mejoró mucho con este proceso de pandemia a todo nivel, ¿no? Desde CEO hasta equipe base, chão de fábrica, mejoró mucho. Por ejemplo, en Orofino, nuestro CEO tiene algunas reuniones periódicas con las equipes, ¿sí? Mas tentar reunir a todo el equipo, todas las unidades, todas las personas, a 1000 personas, 800 personas, 500 personas en un salón para hablar, era imposible. O que ha acontecido en los últimos 2, 3 meses? Él hace una reunión virtual a través del Zoom, y a gente, en la última reunión, si no me engano, a gente consiguió pelo menos 500, 600 pessoas, colaboradores. ¿Sí? Y muy legal, porque a gente se programa para actividad en la fábrica. Tenemos telas de TV en las áreas donde estamos pasando los indicadores. Entonces, en aquellas de TV que tenemos en las áreas productivas, conectamos el Zoom, y entonces en una sala que está en operación para el momento, atiende la hora de reunión con el CEO. Es muy legal. Ha sido una experiencia muy interesante de cómo el mismo medio nos ha exigido a pesquisar, a procurar herramientas que nos permitan llegar así. Y a nivel de entrenamientos también. Los entrenamientos son dados a diferentes equipos, mas como a gente tem diferentes horarios, y esos diferentes horarios dificultan para que la persona que está dando el entrenamiento vaya en las horas de la noche o en las madrugadas. A gente graba los entrenamientos, y en una forma más programada uno consigue reunir a los equipos que están en horarios difíciles o horarios más complicados para la persona que va al entrenamiento y pasa el entrenamiento. Entonces facilita mucho eso. Y si alguien del time no consiguió participar porque no consiguió suspender actividad que estaba haciendo, a gente pasa el link y él después ingresa y hace el entrenamiento. Mas ten un área de la empresa que precisó tener unos entrenamientos y unos acompañamientos diferenciados, que es a equipe comercial. ¿Por qué? Porque a equipe comercial en este medio que vende productos veterinarios, ela visita la fazenda, ¿no? Tiene que ir donde el productor a vender el producto lá en la fazenda. El pessoal que pega camionete tiene que andar 200, 300, 400 kilómetros para visitar lá, mato, un fazendero y vender un producto. El gran desafío es hacer eso, o sea, trocar ese sistema de venta para hacerlo por teleconferencia, ¿sí? En muchos casos a facenderos que no utilizaron o no utilizaban el medio, y pasar para ellos herramientas o ayudarles en ese proceso y utilizar unos medios que a gente consiga traer y poder llegar hasta allá. Orofino tiene un canal propio de TV. Tenemos un canal de TV que a través de antena parabólica a gente se comunica con muchos estados del país donde no tienen líneas telefónicas y eso. Entonces, ese sistema también nos permitió llegar mucho más fácil al productor,
se fazem 2 emissões, 3 emissões no dia, e isso permitiu ter uma comunicação muito legal com eles, e a la vez a equipe comercial, além de ter que recibir treinamentos para tentar unificar con todas las equipes cómo iba a ser feita aquella logística para llegar al productor de esa forma. Un gran desafío, mas yo particularmente acho que fue muy productivo porque los resultados los estamos viendo, ¿sí? De que estamos consiguiendo abastecer y atender a nuestros clientes. También son cosas que llegaram para ficar, ¿no? como fala Marcelo. Acho que, pessoal, assim, como vocês bem trouxeram, né, para nós também a questão de comunicação melhorou muito. A nossa configuração hoje, nós temos aí o Juninho, que vocês podem ver, está lá com provavelmente uns 5 graus em Porto Alegre. Eu estou aqui em São Paulo com 20 graus. A gente tem outros 2 sócios que estão em Santa Catarina, né? Então, antigamente a gente conseguia se ver e se reunir uma vez por mês. Agora a gente fala 3 vezes por semana, né? Então, consegue frequentemente, quando um não pode, eventualmente, porque tem alguma conversa com o cliente, os outros seguem, né? Então, assim, internamente, realmente a gente conseguiu melhorar bastante a questão de comunicação. Mesmo vale para os nossos projetos, né? Então, eu consigo... Hoje mesmo eu tive reunião com 2 times de projetos diferentes meus aqui em São Paulo, né? Coisa que antes seria inviável, né? E com os clientes também, né? O Juninho citou um pouquinho antes, a gente tem essa experiência aí que recentemente fizemos com o pessoal da Ultracargo aqui, uma formação com todos os gerentes do Brasil, né? São 5 terminais no Brasil todo. Então, num formato bem interativo, que eu acho que foi o desafio aí que o Moura comentou antes, né? Quer dizer, como é que a gente transforma algo que antes a gente teria fisicamente, aí tu pode fazer interação, chamar a atenção do pessoal, fazer alguma dinâmica, e agora estamos pela tela, como é que a gente faz com que isso seja algo realmente que prenda a atenção, né? Então a gente conseguiu modular isso de uma maneira bem bacana, fazendo uma série de, chama assim, estímulos pré-aula, né? O pessoal assistir um podcast, ouvir um podcast, perdão, assistir algum vídeo, ler algum texto, aí sim o encontro muito mais de debate, né? E também, algo que, se você pensasse do ponto de vista anterior, seria economicamente inviável e muito difícil de fazer, assessoria individual. Pô, o Ricardo ficou com uma dúvida. Pô, o Ricardo me liga pelo Teams, a gente conversa e tudo certo, né? Antigamente ia demorar um tempão para a gente conseguir fazer isso se fizesse, né? Mas a gente tem sim um desafio que o Moura também trouxe, né? Que é quando a gente vai para aspectos mais da operação mesmo, né? Quando fala de TPM, treinamento de manutenção autônoma, cara, tem que estar lá com o operador, né? Como é que tu vai ensinar ele a fazer a inspeção da máquina pelo Teams? Não vai fazer. Tem que estar lá junto com ele. Então, tem coisas que não são substituíveis, né? E realmente isso pega, né? E a gente tem, sim, esse desafio para o momento. Mas que, como eu falei para vocês antes, hoje a gente já tem conseguido, até em função de ter, em alguns lugares, uma estabilidade um pouco maior, tem conseguido, sim, retomar as atividades de uma forma bem mais tranquilo, assim. Se é que dá para dizer tranquilo nesse momento. Eu acho que outro ponto aí, né, Dupont, rapidinho aqui, é que a gente também partiu para uma estrutura de divulgação e discussão aberta de ideias. É verdade. Com muita gente, né? Então, nós passamos a fazer 2 webinários aí por semana, né, trazendo vários casos de clientes, etc., né? Bibi Calçados, enfim, vários casos de clientes, e debates também sobre temas que nós achamos relevantes, sobre sistemas de produção, TPM, WCM, teorias das restrições, a visão mais ampla. Esse debate ficam gravados, né, e a gente tem colocado eles no site. Então, usualmente, a gente tinha aquela ideia de tudo muito fechado, fazíamos um seminário por ano, e achávamos que as empresas também queriam lá manter vários segredos. Isso demonstrou que o pessoal está a fim de difundir as ideias. Claro que vai manter a tecnologia, né? Mas as pessoas realmente de empresas se dispuseram aí a abrir bastante as coisas. Eu acho positivo para o Brasil, porque é uma troca de ideias, como a gente está tendo aqui,
bastante franca sobre vários temas aí. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não deveria perder na sequência, ou seja, continuar fazendo conversas num nível elevado, como a Blueprint sempre faz também aí, a gente está sempre junto nesses seminários aí no Manufacturing Network, né? Mas eu acho que esse é um ponto bastante positivo. Se vocês forem no site da Produtari hoje, vão encontrar um sem número de debates sobre vários temas, mais, mais amplos possíveis. Por exemplo, essa questão que vocês discutiram aí de o que fazer na empresa com a pandemia, o problema dos refeitórios, o problema do transporte. Nós chamamos duas empresas, a Torre Eólica do Nordeste, que é uma empresa da Bahia, e a CCGL, que é a empresa que trabalha com, produz leite em pó, e também tem um terminal de carga que nós trabalhamos no Rio Grande. Então, só expôs as ideias claramente. Então, acho que isso aí também é muito positivo, aí, essa vontade de divulgar as melhores práticas aí para mais gente que, evidentemente, estiver interessado em realmente fazer essa crítica. Acho que isso foi muito positivo. E também serve também para os treinamentos, né? Porque os instrutores depois podem usar isso como cases práticos, reais aí, que acabam ficando catalogados. No caso, por exemplo, de TPM, a Fras-le fez uma exposição completa de todo o tema, a CCGL fez uma exposição completa, a Midea Carrer, que são o pessoal lá de tem uma planta no Rio Grande do Sul, mas essa que a gente está trabalhando agora é lá em Manaus, estão disponíveis, entendeu? Que as pessoas podem ouvir, ver, concordar, discordar. Então, acho que esse foi um ponto bem positivo também.